Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Aqui eu queria abordar de uma forma muito breve e resumida um assunto que na verdade não pode ser tocado de qualquer maneira. Inclusive, eu mesmo tenho muito que aprender, mas o pouquíssimo que eu posso aprender, quem sabe eu possa dividir. Então, falando aqui na questão de autoridade espiritual e poder temporal, né? O que seria a divisão entre essas duas coisas? Seria autoridade espiritual, seria o poder, por exemplo, de um sacerdote. E o poder temporal seria a própria ação política, de um político, uma autoridade política. Tá. Mas, seguindo os passos ali do grande metafísico René Guénon, no seu livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, o que ele explica ali, em termos de fundamentos da realidade, né, que é a metafísica, você tem que, a princípio, essa divisão, ele toma por ponto de partida a tradição hindu, que oficialmente é a mais antiga. Então, está dividido em castas, né? Você tinha aquelas 4 castas, né? E as 2 primeiras, que são os brahmanes, os kshatriyas, representam respectivamente o poder espiritual e o poder temporal, a autoridade espiritual e o poder temporal. Mas, tal como ele explica em termos de pura espiritualidade, e passando as referências ali sobre todas as tradições orais e escritas que são coincidentes em todas as nações, em todos os tempos, é que, primordialmente, o homem não estava dividido em castas. Todo ser humano participava de uma única casta, vamos dizer, suprema e próxima do divino, próxima de Deus. Mas que no processo de criação do universo, de formação do universo, tudo tende a tornar-se mais específico. Tudo vai se materializando, né, ao longo do processo, se materializando cada vez mais, e as coisas vão se tornando específicas. Ou seja, vai havendo uma distinção rigorosa entre coisas, entre existências, entre seres, entre essências. E dentro desse processo, a própria existência humana foi se estratificando em classes. Cada ser humano, já que cada ser humano, nenhum ser humano é igual ao outro, cada ser humano é um único, insubstituível, então a questão é a seguinte: não podem nascer seres humanos exatamente iguais. Se você tem lá 2 brahmanes, ou seja, 2 pessoas que participam da mesma casta, ainda assim vai haver diferença entre eles. Embora eles tenham, vamos dizer assim, estruturalmente a mesma função social, né, eles ainda são seres humanos diferentes entre si, com intenções diferentes, com pensamentos diferentes, com uma alma distinta. Então, são unidades únicas, né, insubstituíveis. Então, é claro que ao longo desse processo e nesse estabelecimento de funções sociais, se terminou por criar as castas, que de certa forma já são um processo também de, vamos dizer assim, não de ascensão, mas de um processo de rebaixamento. Porque já que tudo tem que se tornar, tudo se materializou, se consubstanciou na matéria, então as coisas tendem a ficar mais limitadas, né? A expansão da alma humana se dá, vamos dizer, pela libertação do corpo, mas enquanto ela está no corpo, ela vai se tornar específica e, por conseguinte, limitada, única e exercendo um determinado tipo de função e não outra, né? Qual ser humano que exerce todas as funções de gari, de padre, de político, de operário, de professor? Não, você tem, necessariamente vai haver essa divisão. Mas, ao longo do tempo, tal como o próprio René Guénon explica, essa divisão foi se tornando intensa por todo o mundo, por toda a história do mundo, sobretudo no Ocidente, mas ele diz que especificamente no Ocidente, ou seja, da Europa para cá, a maior parte das pessoas, inclusive as pessoas religiosas, as autoridades espirituais, foram perdendo de vista aquela união primordial do ser humano com o divino, que todo ser humano pode alcançar. Então, na medida que foi se perdendo de vista este princípio,
as coisas foram se tornando mais obscuras, o entendimento das coisas foi se tornando mais obscuro, e ao longo do tempo essa divisão de classes e de funções sociais foi se tornando problemática, a ponto de, no curso da história, surgir, por exemplo, algo como o marxismo, onde você tem o Karl Marx fazendo uma análise da história que é totalmente inversa dessa que o René não faz, porque o que ele explica é que essa divisão de classes ela é artificiosa, quando na verdade ela é só uma consequência da formação do universo. Ela é artificiosa e que se deveria buscar uma unidade primordial, vamos dizer assim, que é o que ele propõe no Manifesto Comunista. Ou seja, o que é o comunismo? É tornar tudo comum, todas as pessoas unidas numa única classe, vamos dizer assim, né? Ele propõe ali que a classe que tem que ascender é o operariado, porque é essa que é a maioria e é essa que, vamos dizer, deveria deter todos os meios de produção, os meios de condução da sociedade. Quando na verdade é uma mentira, mas o que ele propõe é isso, é uma inversão. Ou seja, ele observa as castas como algo artificioso, aí ele propõe que se resgate uma unidade, mas uma unidade o quê? Primordial, elevada, suprema e unida ao divino. Não, uma unidade inferior, né, rasteira, unida à matéria, que seja totalmente ateia, né, e que, entre aspas, vai se tornar uma massa única, né, colaborativa, que vai comandar o mundo, quando na verdade essa massa vai ficar sob o comando do quê? Do Estado totalitário, que viria a substituir a presença de Deus, ou a existência de Deus. Então, ao longo do tempo se prega exatamente o inverso disso, que as castas se desfaçam, mas que se una todo ser humano numa vida miserável e nada espiritual, né? Então, ou seja, só que por que isso? O que ele explica daí, como ele explicou também maravilhosamente no livro A Crise do Mundo Moderno, sobre a era de ferro, né, que seria, no termo hindu, a Kali Yuga, ou seja, a era em que a força menos espiritual e mais material, ou seja, a força motriz mais degradada, né, em forma de casta, tentaria tomar o poder espiritual, ou seja, tentaria se tomar o lugar do divino, né? E tentaria fazer, ou seja, destruir aquela união primordial, né? Ou então fazer esquecer por completo aquela união primordial que existiu e que o homem, por conseguinte, sempre tem a capacidade de ter, para tomar o seu lugar. Vamos dizer assim, conforme o Guénon explica, a era do Kali Yuga, ela já faz, há séculos, nós todos estamos nela, né? Há séculos, milênios. Então, a gente percebe um traço disso na própria mitologia grega. Na mitologia grega você tem o Hades. O Hades é a divindade que vive no reino dos mortos, que rege o reino dos mortos. Ou seja, os infernos. O inferno, a palavra latina inferno quer dizer inferior. Ou seja, ele é da escala inferior, da escala inversa ao que seria de Zeus, né? E o Hades está sempre planejando a tentativa de tomar o lugar de Zeus, ou seja, de inverter o processo, de tomar o lugar de Zeus, ou seja, condená-lo, né? Tirá-lo da jogada, apagá-lo, e ele mesmo estabelecer um outro tipo de união que será sempre inferior, né? Nunca será aquela união primordial, uma espécie de já é um sinal de um espírito revolucionário que existe, que faz parte de toda a era de ferro, que é a que nós vivemos, né? E que por conseguinte marca mais ou menos uma certa alienação espiritual, mas que sempre essa alienação espiritual ela não está assim presente de forma generalizada e descontrolada. Existe toda vamos dizer assim, o desenvolvimento cultural e espiritual elevado na humanidade, que vai se dar ali com a filosofia grega, com o cristianismo. Ao longo dos séculos vão haver sempre o quê? Esses meios de se manter o homem unido, de certa forma, ao divino, a Deus, e sempre na tentativa de resgatar essa união primordial que foi perdida, né?
que ao longo do processo de formação do universo se perdeu. Tal como a gente pode ler, por exemplo, na própria queda, né, do homem no Jardim do Éden. Então, as religiões, as tradições e a boa filosofia, vamos dizer assim como a boa cultura, ela tende a se formar laços que andam em paralelo com as tradições religiosas e que procuram manter o homem sempre ligado a algo superior, para que exatamente todo esse espírito revolucionário que faz parte da Idade de Ferro, que é a Idade de Kali Yuga, não tome conta e não aliene todo mundo. Porque sempre ela vai tentar nivelar o ser humano nivelar o ser humano por baixo, né, de modo a proporcionar uma união universal de forma inversa e não superior, e não da forma como deveria ser, né? Ou seja, a capacidade transcendente que o homem tem. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não sei se eu soube me explicar bem. Pegando ali a referência do Guénon e pegando a referência do Karl Marx, são dois opostos. Ambos estão tocando no mesmo assunto, mas vamos dizer assim, aponta para a direção da verdade, vamos dizer, aquela verdade pura, aquela verdade que é o fundamento da existência das coisas, e o outro aponta exatamente por uma subversão, ou seja, se propõe a apagar essa verdade e, vamos dizer, utilizando do mesmo esquema primordial, tentar nivelar o ser humano de uma maneira invertida, rasteira, né, e miserável, né, e no sentido de promover um processo revolucionário que tenta, vamos dizer assim, destruir, né, apagar a existência de Deus e estabelecer um outro tipo de força criadora, né, a qual o homem deve estar unido, uma força que tende a substituir a Deus e que vai nivelar o homem de outra maneira, vai unir o homem todo numa única casta, só que de uma maneira miserável e invertida. Era mais ou menos isso.